Começando o Store Talks, falando de empreendedorismo, vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E se você quer empreender, está pensando em fazer isso, já empreende, precisa de alguma ajuda, acompanhe nosso conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com alguém que precise desse conteúdo. E hoje, estamos num lugar muito agradável aqui, né? Cercado de comidas gostosas, vinhos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Gil. Aberto sua casa aí para a gente bater um papo aí sobre esse mundo. Acho que na verdade a gente tem que agradecer vocês, né? Imagina. A presença aqui, para nós é uma grande honra. Gilmar, que é engenheiro, né? Mas tem também essa Empório dos Vinhos. Exato. E agraciou Piracicaba aí com um belo empreendimento aí para os apreciadores e para quem também quer conhecer esse mundo do vinho. Vem aqui, né? Bate um papo com eles. Vão com certeza de recomendar uma ótima opção. Exato, isso aí. Na verdade, né, eu com o Felipe, a gente se conhece desde 2012, né, Felipe? Desde 2012. Começou ali na faculdade da UEP, curso de Engenharia Mecatrônica, né? E fomos até o fim. Até o fim. Os trancos e barrancos da vida, né? Essa rua aqui tem um monte de parceiro seu que fez faculdade, né? Então, eu tava falando, o Gil nem sabia, mas o vizinho, que é o Gabriel do Terraço, estudou com a gente. Quando ele me contou que fiquei surpreso. O Gabriel, cara, falou... Eu falei agora pro Gabriel a mesma coisa. Falei, você sabe que ele estudou com a gente? Ô, louco! Inclusive hoje veio o João Caldeirão veio aqui também, formou com a gente também. Gilmar, cara, eu vi vocês lá no Instagram, vinho, cara, eu fiquei surpreso. Aí ele apareceu. Cara, é isso que é importante, ter a rede de contatos, os amigos, os conhecidos, tem que mandar para esse povo, para eles saberem, pô, estou aqui, né? É isso aí. Isso é muito importante. É isso que está acontecendo, é isso aí, né? Acho que a divulgação, acho que o conteúdo, né, que a gente gera aí pro pessoal é importante para todos os lados, né? Com certeza. Mas conta um pouquinho assim, como começou? Por que do vinho? Vamos começar pela pergunta crucial. Por que do vinho? Bom, o vinho, na verdade, não foi nada assim por acaso, também não foi nada pensado lá atrás, né? Na verdade, foi lá em 2015, né, quando eu fiz uma viagem pro Chile, eu com minha esposa Larissa, né? Inclusive a Larissa, ela estava brincando. Ela que aqui, cuida do negócio todo aqui, viu? Quer tomar conta aqui, viu, gente? Ela do administrativo, financeiro. Eu venho faxina. Então, assim, pessoa, assim, a mente brilhante por trás de tudo isso, né? Igual eu costumo dizer. Mas, na verdade, foi numa viagem que a gente fez junto pro Chile, né? Eu não tinha tanto, assim, vamos falar, conhecimento sobre vinhos, coisa e tal. Não apreciava, né? Igual hoje. Conheci lá, né? A gente trouxe alguns rótulos, escolhemos alguns rótulos até conhecidos aqui no Brasil. E nisso, trocando uma ideia lá com meu sobrinho, um dia que a gente foi na casa dele, era um jantar, tudo e tal. Conversando com ele, me apresentou tipo um espumante lá, espumante, bebê. Como todo mundo imaginava, né? Champanhe naquela época, né? Comentava isso, né? Espumante é diferente de champanhe. Não diferente por causa de termos, né? Por causa de região. Mas foi ali que assim, a gente começou a conversar, eu conversando com ele da viagem, tudo e tal. Ele tinha um pouco mais de conhecimento que eu na parte de vinho, provando ali. Nossa, Trocando experiência, assim, o que me chamou mais atenção, na verdade, foi a história por trás do vinho, né? Uma bebida milenar, tudo e tal. Eu sou um cara que gosta de história, né? Então, achei bem legal e interessante. Dali aconteceu essa ideia de eu começar a provar vinhos, né? No começo, né, eu só tomava vinho suave, vamos falar assim, né? Como todo brasileiro. Docinho. Docinho, né? E ali, cara, né? Aí começou a minha jornada, né? Assim, cara, curiosidade, né? De degustador, apreciar. O pessoal comentava muito, né? Nossa, porque aqui eu sinto um aroma, aqui eu sinto, né, um sabor diferente no vinho, tem um paladar e tal. Eu fiquei curioso sobre isso e tentei buscar. No começo não foi fácil, né? Um cara que não é acostumado. Eu vou contar uma história muito interessante, mas... É a mesma coisa do cara tomando a primeira vez a cerveja, né? O amargo. Nossa, nunca mais bebo isso. Daqui a 6 meses o cara tá ali carregado de latinha. Então, o que acontece? Aí eu fui, né, buscando, né, sempre lendo, fui um cara que gosta de ler, fui fazendo leitura sobre vinhos, né, regiões, coisa e tal, conhecendo mais sobre as uvas. Aí eu comecei a pegar alguns rótulos, assistir alguns vídeos de algumas pessoas que já têm um conhecimento assim, né, e comecei, através disso, provar alguns rótulos, coisa e tal, e fui apreciando e aprendendo sobre isso. Aí, um belo tempo lá, eu com minha esposa, a Larissa, a gente conversando, assim, cara, né, eu já aprendi um pouco sobre o vinho, como degustar, coisa e tal. Acho que eu vou começar a investir em vinho, sabe?
Aí, o que eu fiz, né? Antes disso, fiz um estudo de mercado aqui em Piracicaba. Falei assim, cara... Primeiro que fala isso pra gente, É verdade. Fiz um estudo de mercado. Porque assim, né? Normalmente o pessoal mete só louco. Não, só vai, não, vou comprar. Não. Antes disso, né, eu tive a ideia, pensei assim, bom, acho que não é só eu ter a ideia, eu acho que a ideia é o essencial, mas também tem muita coisa por trás disso, né? E a gente pensou em outras coisas, roupa, sapato, mas sapato não tem muito pra Piracicaba, a roupa também, né? Outra, tem que fazer uma coisa que eu gosto, nós dois, assim, que, pô... E empreender sempre acaba caindo nesse segmento, não é um hobby, alguma coisa que você gosta e já tem um conhecimento, pelo menos. Tem gente que vai empreender sem conhecer nada do produto. Exatamente. Você falou, vou empreender vendendo sapato. Mas o que você conhece de sapato? Eu uso sapato. Exato. Todo mundo usa sapato. Isso, essa foi a analogia que eu fiz, tá? Falei assim, não adianta eu querer empreender alguma coisa que eu não tenho conhecimento, tá? Aí eu comecei a fazer estudo de mercado aqui em Piracicaba, onde que tem vinho, né? Onde tem vinho, tipo assim, não em mercados, né? Em pequenas lojas. Sim, lojas especializadas. Exato. Aí eu pensei, tem uma aqui, tem outra ali, tudo tal, tem uma que tem bastante tempo na cidade, mas, cara, são poucas. Visitei cada uma delas, fui em cada uma, né? Olhei assim... Espionagem industrial. Exatamente, né? Esse é o estudo de mercado. Olhei, tem lojas aqui que tem bastante variedade, né? Bastante variedade de vinho. Tem umas que tem alguns exclusivos, outras tem uma quantidade limitada. Que tem hoje vinhos. Muita gente importa, né? A marca Exato, tem X lá que só ele que tá. Isso, em Piracicaba tem uma loja aqui que ela faz isso, tem uns rótulos muito bons que ela traz, né, especializada. Isso aí, não, a especializada exclusiva dela, né? E então, assim, cara, legal, tem 4, 5 aí. Acho que Piracicaba é enorme, né? Acho que 5 lojas, uma quantidade de pessoas, acho que não é muito, não. É muito pouco. Então pensei, Aí o que eu fiz? Pessoal, eu não vou arriscar agora sim abrir um ponto físico, né? Então eu peguei uma quantidade lá, uma grana que eu tinha, escolhi alguns rótulos, né? Pensei, também não posso investir agora em rótulos que não sejam desconhecidos. Tem que dar giro, né? Tem que dar giro. Então, isso é algo que já consiga sair direto pro público. Exato. Né? Eu já peguei alguns rótulos que era conhecido, né? Alguns nacionais aqui, tipo Garibaldi, Casa Perini, essa galera aqui. Nacionais, né? De boa qualidade. Isso, alguns chilenos também, tudo e tal. E começou ali a nossa trama. Que ano foi isso? Que ano foi isso? Foi em 2020. No meio da pandemia. 2020, né, Larissa? Foi, 2020. 2020. No meio da pandemia mesmo. Aí, o que aconteceu? Aí eu pensei, aonde eu vou colocar esses vinhos? Aí, conversando com ela, quarto de solteiro. Pegamos assim, a gente foi lá, né, antes de eu comprar, a gente comprou alguns nichos, algumas prateleiras, né, colocou lá, montamos lá o nosso estoque. Exposição de estoque. Aí foi a minha grande saga, onde encontrar os fornecedores. Nossa. Aí, cara, aí começou. Beleza, você tem até assim, né, eu vou comprar de tal vinícola, tal. Beleza, tá, legal. E agora? O contato desses caras. Parece que é fácil, né? Você, vou ligar ali. Não é fácil, cara, você encontrar um bom parceiro, um bom fornecedor, um cara que esteja com você. Geralmente você encontra alguns caras que quer te vender. Os caras só querem vir te entregar. Graças a Deus, assim, a gente tem alguns parceiros aí, de alguns importadores, algumas vinícolas, que realmente está com a gente. Os caras vêm aqui na loja. Isso é fundamental. Os caras são parceiros, tá? Infelizmente, outras não, mas assim, segue o jogo, cara. O mercado é esse. Sobrevive quem faz parceria. Exatamente. O cara que só quer ganhar, uma hora ele vai morrer. É que tem imagina que tem muito aqueles caras que vendem para os grandes mercados, eles não querem. Exatamente. Dar o apoio. Isso. O cara chega assim, quantas 1000 caixas você vai querer? Não é? Uma caixa pra você, tá bom? Não. É 100 pelo menos. Depende de um lote maior, né? Exato. Aí foi a questão das quantidades, né? Porque assim, quando você pega alguns fornecedores aí, alguns representantes, eles querem vender quantidade, né? Sim. E pense comigo, para um quarto... Uma loja de quarto que tem, sei lá... 12 metros quadrados. Cabe nada, cara, né? Mas assim, então deu que eu pensei, cara, não adianta eu dar o passo maior que a perna, eu vou ter que ir aos poucos mesmo, né? Aí comprei alguns, vamos falar assim, uns rótulos coringas, né? Eu sabia que assim, com certeza a gente ia vender. Compramos, montamos nosso estoque lá.
Aí foi, Larissa, agora vamos partir agora do vender pelo... Posso falar plataforma? Lógico. Aqui não tem filtro, não. Vamos vender aqui pelo iFood, né? Delivery, e-commerce. Tá bom, vamos lá. Se não vender, nós bebe tudo. É isso aí mesmo, né? Gostava de vinho, pô? Você gosta. Aí a gente foi lá, a gente criou, deu um trabalhão, porque a gente não tinha experiência com o aplicativo, né? Baixar Mas foto. Eles dão um suporte legal. Tá? É que no começo, essa parada de marketing de foto, a gente não tinha, né, cara? A gente começou isso aí, ninguém sabia mexer, sabia postar foto em alguma coisa, mas sei lá, enquadrar a foto, né? Qual a foto ideal e tal, a gente fez um trabalho disso aí, colocamos, montamos lá o nosso perfil no iFood, soltamos. Cara, mas foi assim, a gente montou, tipo, num dia, né? E você, isso é agora. No dia seguinte, hoje é o dia da gente estreia, né? Pá, soltamos no iFood. Cara, mas não deu 15 minutos. Caramba! Pitou o negócio. Puta, que legal. Aí, até arrepia na hora, né? O mais legal foi assim, ó. Que saiu um vinho. Ela não sabia se ela pegava, se eu pegava. Sabe qual aquele negócio? Assim, ó. Cara, foi tudo engraçado. E agora? Vendi agora. É isso aí. Aí eu peguei... Um bom nome de quadro. Vendi agora. Vendi agora. Exatamente. Nossa, aí foi, ela falou, não, calma. Pegamos lá, pegamos o vinho, a gente embrulhou. Nossa, vai você. Não, vamos nós dois, cara. Vamos nós dois. A gente montou no carro, assim, subiu. Primeira entrega. Primeira entrega, velho. Aí chegou lá, era uma praça, um casal de jovens que estava lá. A gente pegou, entregou. Nossa primeira venda, velho. Pegamos aqui. Vocês falaram pra ele? Vocês falaram? Falou, nossa primeira venda. Era uma mocinha, deu risada, tudo e tal. Daí a gente voltei pro carro, falei, nossa, que legal, cara. Daí a gente começou a dar risada, porque depois que passou aquela tensão, a emoção, né? do momento. Nossa, a gente veio dando risada, assim, né? Contando como que foi né, a história que acabou de acontecer. Cara, que foi aí, cara. Nossa, daí, desse primeiro pedido em diante, cara, a gente começou, tivemos bastante, não foi assim, parece que foi fácil, a gente não foi, sabe? Depois a gente começou, né, tem toda a parte de entrega, aí eu chegava do trabalho, tinha que fazer, eu acabei comprando uma moto, né, porque eu entregar vinho de carro não dá, né? Combustível. Aí a gente comprei uma moto para fazer as entregas, eu mesmo fazia as entregas até a gente abrir a loja. Depois de abrir a loja também entreguei bastante. Mas chegava do trabalho, né? Eu deixava programado com ela, chegava e ia até 11 horas da noite. Isso de domingo a domingo, tá? Chegava todo dia, tudo tal, feriado. De sábado eu ficava o dia inteiro. Domingo também. A gente parava na parte da tarde, que a gente tinha que dar uma volta também, né? Nós chegava tipo 4 horas, 5 horas da tarde, a gente abriu o iFood. Moído. Foi assim, cara, foi um ano assim. Só que daí começou o quê? Quando eu comecei a perceber... Você tava vendo que tava dando certo, você ia abandonar o negócio, né? Exatamente. Daí eu já comecei, passou ali uns 4, 5 meses, eu já senti que firmou ali, eu já comecei a sentir um pouco do retorno, né? Porque quando a gente tava na minha casa, então não tinha, vamos falar assim, custo com aluguel, custo com água. Exatamente, ou seja, eu tava vindo pelo lucro total. Mas era um protótipo, né? Você tava fazendo um protótipo para ver se o negócio ia dar certo. Não ia investir, não tinha caixa para botar, sei lá, exatamente. 100 mil reais para montar uma loja, prateleira, história. E assim, o dinheiro que a gente investiu a primeira vez... 100 mil não dá nada em vinho. Não dá nada. Primeira vez assim, que a gente investiu, então o dinheiro que eu tive, né, que entrou no caixa, né, a gente ia comprando os rótulos, repondo estoque, foi assim. Comprou muita coisa errada? Compramos. Compramos bastante no começo. Teve vinhos lá que não vendeu mesmo. Beberam? Bebemos, lógico. Aí, né? Desperdiçar não vai. Não, daí sempre tem uns amigos, né? Oferecia para meus sobrinhos, alguns amigos, tem esse vinho aqui, tá? Preço de custo, né? Você não quer pegar. Mas assim, o que você acha que foi? A qualidade do vinho era ruim ou a marca era muito desconhecida, as pessoas não aceitavam? Na verdade, assim, o que acontece com o vinho, qualquer outro produto, vamos falar assim, em parte de alimento, né, até marca de roupa, sempre tem esse público que gosta de beber aquela determinada marca. Por exemplo, aqui, pega assim, vinhos da Catena. É o cara, né, que só toma Skol. Esse cara aí. Então, tem gente que só toma vinho dessa vinícola. O cara não quer trocar. Então, assim, de repente, se eu trouxe outros rótulos tão bons quanto eles... Só que na cidade não era conhecido. Não era conhecido. O rótulo não era conhecido, né? Às vezes a vinícola não era conhecida. Então a pessoa, assim, ela fica um pouco receosa de tomar aquele produto que às vezes é o mesmo custo que tem de um produto que ela já conhece. É aquela história que eu falo, que eu já comentei com você em cardápio de restaurante, né? Eu sempre vou na mesma coisa. Tá vendo? Eu falo, eu não quero arriscar comprar um negócio do mesmo valor ruim.
Eu não sou muito Me aberto a decepcionar. novas experiências. Não, Mas eu entendo esse público. É um público que não quer arriscar, né? Exatamente, e esse era o problema, né? O vinho era bom, a gente provava o vinho, né? Total bom. Já também compramos vinhos, não era de boa qualidade, eu comentei com vocês, né? Acabei provando antes, mas não gostei, assim, da qualidade, né? Minha esposa, a gente não colocou para vender, né? Então a gente tem alguns rótulos aqui que realmente a gente prova antes de colocar, que a gente quer que o nosso cliente esteja comprando um produto de qualidade, né? Essa é a ideia, né? E então, assim, a gente teve, não vou falar prejuízo, né? Porque eu consumi, né? Não, consumiu e ainda pagou a preço de custo, né? Exatamente, né? Então, eu acabei vendendo para os amigos. Pensando no negócio, não é bom. Né? Não é bom, claro que não, né? Porque a gente mas é o processo de aprendizado exato. do negócio. E, cara... E isso vai continuar acontecendo. Exato. Né? E eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez, tá? Eu acho que foi a melhor escolha, foi a gente primeiro começar com e-commerce, algo assim, a gente estava ali com o pé no chão. É um custo baixo, né? Exato, é um custo... Ou seja, eu tenho custo praticamente somente dos produtos que eu comprei em si, né? E assim, algo que pra gente foi essencial, tá? Não é que assim, ninguém tem que abrir um e-commerce. Não, para mim, no meu caso, um aprendizado... Um e-commerce ainda dentro de uma plataforma, você não teve que montar um site próprio. Não tive custo nem com site, cara, né? A tecnologia, ela favorece muito o novo empreendedor. Se você pensasse há 20, 25 anos atrás, cara, nem tanto assim, 15 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha iFood. Não tinha, exatamente. Como que você ia fazer um negócio? O iFood está no mercado há quanto tempo? Não chega a ser 10 anos. Não dá 10 anos. Não dá 10 anos. Assim, era muito complicado isso. Isso falando pro setor do alimento, mas outros produtos tem Mercado Livre, outros sites que já existem há muitos anos. Mas antes de internet, você era obrigado a abrir uma loja física ou você bater de porta em porta para vender a Barça. Tá. Você acabou de comentar aí algo muito legal, né? Porque o que acontece? Para divulgar a loja, né, nesse período aí de e-commerce, né? A gente fez bastante panfleto, né? Na nossa loja, no nosso tal. Isso aí, eu com meu sobrinho, né? Isso aí ia entregar. Nossa, quantas vezes a gente pegou rodou assim, rodou a cidade inteira, cara. Parava o carro assim, eu dava um tanto para ele, a gente ia, a gente se encontrava. Então, ou seja, a gente realmente fez tudo nesse primeiro ano, tudo com custo zero, vamos falar de contratação, de nada. A gente foi tudo por nós, mão de obra nossa. E o panfleto trouxe resultado para você? Trouxe, cara. Isso ainda funciona muito bem. É assim, é algo simples. É local, né? Algo simples assim, né? A gente ganhou bastante seguidores no Instagram, naquela época a gente começou, porque o pessoal ficava curioso, nossa, nova loja de vinho e tal. A gente colocava lá, ganhou bastante. Aí no próprio no Instagram, né, quando a gente começou, também, cara, foi algo assim, hoje o Instagram traz bastante cliente para nós. Uma ferramenta assim, de trabalho essencial, quando você sabe trabalhar com ela direitinho, mas é muito bom, tá? Mas assim, o panfleto foi algo que trouxe algo muito bom para nós. E esse ano, cara, de e-commerce, né, vamos falar assim, sem loja física, para nós foi um aprendizado enorme. Tanto em conhecimento, tipo, de preço, algo difícil para nós, né? E assim, a gente fez isso também. Cara, quanto que se ganha numa garrafa de vinho? Eu tô pensando somente lá atrás em e-commerce sem estrutura. Quanto se ganha, né? Quanto que eu devo vender? Fulano falava X. O outro fulano falava Y. O fornecedor de tal importadora fala que é tanto. O outro, cara... Isso tudo depende do seu custo, da sua proposta, do seu modelo de negócio. Aí que eu pensei, cara, eu vou ter que fazer as contas por mim, vou ter que ver o que eu preciso, qual que é a minha margem que eu vou precisar para manter o negócio girando, né? Aí, cara, não peguei de ninguém, fiz por mim mesmo. Isso aí, né? cara. E assim, foi uma das coisas que eu posso falar pra você que foi certeiro. E é um grande erro dos empreendedores, cara. Ele olha assim, o fulano tá cobrando tanto, eu vou colocar um pouquinho a menos pra eu vender. Às vezes o custo dele pra manter a loja não tá embutido ali, cara, ele quebra. A maioria. Tem que tomar muito cuidado com isso. É o famoso 100%, né? Vende, multiplica por 2, põe na prateleira. Vamos marcar up de 2 aí. Exato. E assim, até a Larissa brinca comigo, nossa, a planilha que o Gilmar usa lá que planilha, que não sei o quê. Porque assim, cara, realmente eu fui muito detalhista, muito cuidadoso em todos os custos. Cara. Porque assim, tá tudo ali, ó. Quanto que, naquela época lá, é claro que não tinha, vamos falar, não tinha a estrutura, mas tinha o combustível da moto, tinha o preço da embalagem. Ou seja, a gente pegou tudo que a gente tinha de custo por trás de uma garrafa, a gente coloquei nessa planilha. E assim, cara, pra mim, esse tempo que eu perdi fazendo, pra mim foi crucial, porque aconteceu tudo isso hoje. Aí você não perdeu fazendo, você investiu fazendo pra evitar erros futuros. Exato. E esse tipo de exercício, que na maioria dos empresários não param pra refletir,
te faz refletir sobre o negócio, né? Exato. Porque você pensou, eu imagino atrás que você fosse, tá, quanto que eu tenho de aluguel? Nada. Beleza, tô em vantagem. Só que se eu não considerar um valor de aluguel, Exato. quando eu for pra física, eu me arrebento. Eu vou subir meu preço, o pessoal vai, peraí, o que você subiu? E o engraçado, assim, que bastante, né, clientes falam, nossa, o meu preço de vocês é lá da mesma lá de trás. Por quê? Teve um custo por isso. Você já estimulou esse tipo de Porque, assim, o que acontece? Sei lá, uma garrafa de vinho qualquer que eu tava vendendo lá atrás, sei lá, R$30. Aí eu venho pra loja ainda 50. Poxa vida! Mas isso acontece com muita gente que vende no digital ou no porta a porta. E aí quando vem pro físico, fala, pô, tem que subir pra pagar o aluguel, aí não vende mais. Isso é coisa de engenheiro, né? Mede 2 vezes pra cortar uma só. Exato. Aí você não tem dor de cabeça lá no futuro, cara. Então, assim, eu acho que um grande aprendizado que eu tive é isso. Pense sempre lá na frente, né? Ou seja, não pense somente aqui no agora, pense lá como que você quer estar daqui a 5 anos. Sim, tá? o negócio tem que ser sustentável. Você não adianta, no futuro eu quero ter um negócio próprio, tipo assim, eu quero dizer assim, um ponto físico, então eu tenho que já trabalhando nesse um ano para eu chegar lá. Tanto é, cara, que assim, graças a Deus a gente teve um tempo curto, um período curto parte do e-commerce para a loja física. Foi um ano e pouco. Sua loja é nova, seu negócio é novo. O negócio abriu em 2020. Tem 3 anos, não sei que mês que você abriu. Foi em julho que a gente abriu. 3 anos agora. 3 anos. Então, assim, o que acontece? Vamos celebrar, abre um vinho. E foi assim, o retorno do e-commerce para a loja física foi rápido, né? Claro, cara, mas isso aí, ó, Planejamento, só que por trás disso, o que tem, cara? É sempre aquele negócio, né? Resiliência, né? Cara, é de domingo a domingo, um ano. Então, assim, se você tem um objetivo, não, daqui um ano, daqui 2 anos quero ter uma loja, se você não pegar... É igual uma frase que eu ouvi, né, recentemente aí, se você deixou de fazer hoje, o esforço hoje, você perdeu um dia. Se você fazendo isso tudo, você está somando, né? Então, assim, isso que foi... Cada dia que você perde hoje, você aumenta um lá na frente. Exato. Então, assim, às vezes, né, eu falo, isso cansado, às vezes, né, total, não, deixa que eu fico e tal. Mas o porquê? Pra gente no futuro construir, tinha meta. Eu tinha minha meta de um ano depois, né, ter a possibilidade de abrir um ponto físico. Graças a Deus deu certo, estamos aqui hoje. E daí, passando do e-commerce para ponto físico, aí começou a nossa grande jornada. Primeiro que vem o medo, né? O medo, assim, eu não digo que ele é ruim, ele é bom porque te faz parar para pensar certinho, que não dá um passo melhor que a perna. Não, aquele cara, vou fazer, vamos ver o que dá. Não é assim. Loucura. Então, eu acho que o sentimento do medo às vezes é bom. Primeiro foi a gente encontrar algo que se enquadrasse no nosso orçamento, que a gente estava iniciando, a quantidade de produtos que a gente tinha. E daí a gente, nos 2 últimos meses, eu acabei comprando uma boa quantidade de vinho, já pensando numa loja. Que não adiantava entrar aqui, colocar 2 prateleiras aqui, pô, né? Não ia dar muito certo, né? O cara vai entrar aqui e vai ficar até decepcionado. Porque, né? Por mais que seja, às vezes, coisa de boa qualidade, nossa, o cara tá quebrado, não tem nada aqui dentro, vai embora. Foi até engraçado, porque até a minha sogra, a tia da Larissa, né, comentou, nossa, eu fiquei morrendo de medo de chegar na loja de vocês lá, ter 2 prateleiras e tal. Eu falei, você tá brincando com a gente, né? Eu sou amador. Então. Aí a gente acabou comprando uma boa quantidade de vinho, assim, uns 2 meses antes, né, pensando já na loja de estrutura. E botou tudo no quartinho. Tudo no quartinho, cara. Mas foi caixa. Quartinho de caixa. Nossa, foi um empilhamento total, assim, de produto, mas já pensando num pequeno estoque aqui para a loja. Aí a grande jornada foi a gente encontrar o lugar. Nós pesquisamos Piracicaba bastante, porque a minha ideia é sempre pegar uma loja com pé direito alto, circulação de ar, né, um melhor ambiente para o vinho, coisa e tal. A gente tem uma estrutura legal. Nisso tem uma estratégia, né? Não pegar qualquer lugar. Né? A gente eu vi o posicionamento do sol, né, então depois a gente investiu em colocar ali as persianas, né, para não ter uma tanta agressividade da luz, porque assim, a gente tem que estudar também o ambiente, para não adianta colocar aqui um produto, né, e não ser o local ideal para ele, né. Mas, deixa eu só te interromper e fazer uma pergunta, eu não entendo muita coisa dessa área não, mas o pé direito alto para ter circulação de ar, e os caras que guardam vinho embaixo da terra lá? Então, aí que tá, aí é a grande jogada, tá? O vinho, ele é um produto que ele gosta de umidade, né. Então, assim, quanto mais úmido for o local para ele, melhor armazenamento. Porque o que o úmido traz? Traz, vamos falar assim, um lugar mais fresco, entendeu? Por mais que ele seja baixo, mas ele está em contato ali com a água, com a terra em si. A umidade em si ajuda a manter a qualidade do vinho. Então, quando você pega uma loja, igual a gente tem um exaustor ali em cima. Então,
A gente sabe que o ar quente ele vai subir. Você mantém o frescor pela circulação de ar. Exato. O cara que deixa embaixo da terra é pela umidade. Mantém pela Exato. umidade. Então a gente tem um ar-condicionado que deixa o ambiente climatizado, o ar quente puxa o exaustor, então a gente mantém uma loja, falar assim, não climatizada, mas uma loja fresca. Tá lá. Então, assim, é um ambiente legal pro vinho, né? Então a gente veio aqui, a gente já encontrou o lugar, acertamos, teve um mês de reforma aqui na loja, foi bem assim... Intenso, ansiedade, né, coisa e tal. Um mês que não acaba nunca. Nossa, acaba nunca, cara. Assim, eu lembro que na última semana eu dormi direito, cara. Pensava assim, nossa, cara, a loja lá, coisa e tal. Preocupado, né? E aí veio a gente, né, fiz uma parceria com o meu primo, ele tem uma oficina que faz as prateleiras, né? Legal. Foi tudo ele que montou, né? Inclusive, depois, se quiser, deixa o contato do meu primo Marcos, ele é bom, o cara é detalhista, é bom mesmo. Então, ele me ajudou muito, cara, um cara foi um parceiro mesmo, assim, montou tudo aqui pra nós, nossa, foi excelente. Eu passo contato que a gente traz ele aqui no podcast também. Isso é verdade. Foi assim, ele é bom, um detalhista, assim, nas prateleiras, né, ficou excelente. Não, realmente, muito bonitas, né? Aí a gente montou, colocamos, aí veio o grande dia da degustação, primeira degustação, cara, nossa. Loja abrindo. Abrindo a loja, puxa vida. Aí daí esse dia eu não dormi. Cortando a fita. Aí esse dia nem eu Calarice, a gente não dormiu mesmo, foi um dia assim, bem, pra nós, marcante, né, vamos falar, a gente abrindo a nossa loja, nosso negócio, né. Então a gente convidou todos os nossos amigos, então montei aqui nesse mesmo lugar, aqui montei uma mesa para servir alguns vinhos, contratamos um buffet, trouxe algumas coisas. Então, assim, veio bastante gente. A gente ficou com medo que, nossa, não vai vir ninguém. Nossa, foi assim, a gente surpreendeu, veio bastante gente aquele dia, né? Claro, veio bastante amigos, bastante parentes, mas veio uma quantidade legal de gente. Foi nossa startup, dia 11 de julho de 2021, 21. E então estamos até hoje aqui, cara. Dificuldades sempre tem. 2 anos de loja aberta. Dificuldades não, assim, a gente... Não, é um ano. É um 22, você abriu? Não, o ano passado, 22. 22, né? 22. Aí começou a vir as dificuldades, né? Porque, assim, a gente tinha uma quantidade limitada de vinho. Não tinha, nossa, 50% que a gente tem hoje. Acho que até menos. E, assim, então, a gente tinha pouca prateleira, não tinha algumas coisas. Aí começou a nossa segunda fase, cara, que era ter diversidade de produtos. E assim, diversidade é diferente de você ter um exagero de produtos que não tenham qualidade só para ter. Então a gente sempre pensou em diversidade e qualidade. Equilíbrio, né? Entre diversidade e qualidade. Então assim, são rótulos que a gente... E não só em rótulos, mas em países também. Países, exatamente. Então a gente focou... No primeiro momento, né, claro, a gente sempre gosta de vinho, a gente quer ter, lá, vinhos romenos, vinhos gregos, né, tal, mas a gente sabe que no primeiro momento são vinhos que, assim, não tá ainda no paladar no Brasil, tá? Infelizmente, assim, não tem. Então não adianta eu partir para esse lado, então eu tenho que partir um pouco para aquele lado onde você vai ter saída, que é o giro. Então a gente investiu bastante em vinho nacional, vinho argentino, chileno, uruguaio, então são vinhos que realmente tem uma saída legal. E aí depois na parte de produtos, né, vamos falar assim, parte de alguns snacks aí, chocolates, né, tudo e tal. A gente foi construindo, vamos falar assim, um empório totalmente voltado ao vinho, né. Estamos construindo, tem bastante coisa que a gente quer pôr, né, mas, cara, hoje a gente tem, vamos falar assim, não falo de dificuldades igual antigamente, mas tem aquelas coisas de... Não, tem, é normal. É normal, né? Imagina que você tem aquela questão, né, um mês dá um pico, exatamente, queda. Porque assim, o comércio ele é bem volátil, né? Então, um mês ele tá legal, tô vendendo legal, para 2 meses depois daquela queda. E tem a sazonalidade do tipo de produto, né? Agora no inverno a gente sabe que vinho tem uma saída maior. Apesar que hoje tem já bastante vinho pro calor aí, espumantes, frisantes. Você acabou de comentar, assim. Foi um fator que na época foi um segundo aprendizado assim para nós, né? Beleza, vamos comprar tipo espumante, vinho branco, vinho tinto, né? Só que daí tem a época que você comprar isso. Aprendeu na dor. Aprendi na dor, né? Ou seja, o que é aprender na dor? Eu fiquei com quantidade de vinho enorme aqui, parado, porque tipo, era numa época de calor, eu comprei bastante vinho tinto, o que saía mais? Espumante, frisante, os vinhos verdes. Então eu fiquei assim, eu investi um valor maior em vinhos tintos. É bom que não estraga, mas quer queira o seu dinheiro ficou parado ali, exatamente, né? O problema não é o vinho, para assim, tá na prateleira, não é vai estragar, não é. O problema disso aí é o capital de giro. Capital parado, é igual a coleção de inverno, verão. Exatamente. Né? Você vai comprar bermuda agora no inverno? Não, você vai botar roupa de frio, agasalho.
Né? Isso aí, como assim, eu acho que um pouco na emoção de comprar ali, a gente acabou pecando nisso, mas é aprendizado, né? Aí agora a gente já tem isso mais, né, vamos falar assim, isso mais amadurecido em mente, então a gente hoje foca, o que é o inverno, pessoal? Tem mais por vinho tinto, realmente, é o que mais sai hoje. Hoje a gente tem 90% das nossas vendas são vinho tinto. Então... esse consumo de vinho tinto, ele é padrão mundial, isso aí, ou é exclusivo do Brasil? Não, cara, é que assim, ó, o vinho tinto, né, com tudo que eu fiz aí ultimamente, realmente é um dos que mais se vende, mundialmente. Vinho tinto, sim, é um vinho que sai muito, né? Vinho branco aí vende, vinho branco, vinho rosé, mas assim, que época realmente de verão, no Brasil em si, sai espumante, sai frisante. O vinho tinto, ele deixa de sair um pouco, porque o vinho tinto é um vinho mais encorpado, um vinho assim, com teor alcoólico mais elevado, né? Tipo, um dia quente, você tomar, tipo, eu comentei com você, tomar um taná de 15,5% de álcool num dia, sei lá, 32 graus de temperatura, uma taça já... Cai dormir. Então não é tão assim, tão agradável, né? Se tomar um vinho branco, né? Um vinho... Mas eu acredito que, assim, no verão, por mais que diminua talvez um pouco o consumo de vinho tinto e aumente de vinhos mais frescos, ainda você concorre muito com a cerveja. Não, exato. Porque o brasileiro ainda prefere muito a cerveja, né? Isso também foi uma outra jogada que a gente fez, né? Foi outro estudo que a gente fez de cervejas, né? Realmente a gente viu que cerveja aqui no Empório é essencial, tá? Por quê? O que acontece? Hoje, na cerveja, com certeza, assim, no paladar do brasileiro, é o primeiro lugar, cara. O cara bebe cerveja mesmo assim, não adianta. Não importa a temperatura. Não importa a temperatura. Pode dar 50 graus, pode dar menos 20. E o vinho hoje, assim, no Brasil, cara, agora que ele tá se difundindo, agora que tá entrando, tem algumas vinícolas fazendo vinho aí lá na Bahia, no Vale de São Francisco, lá no norte, sabe, no Mato Grosso. Então, assim, estão meio que fechando assim o cerco, vamos falar assim, na produção de vinhos. Então hoje o vinho está sendo bem conhecido. Legal. Né? O vinho tem uma imagem, eu não sei se você tem uma imagem assim de uma classe mais alta financeiramente. No Brasil. Exato, é isso que eu ia falar. No Brasil ele pensa lá agora. Porque quando você passa aqui, eu não sei, talvez você tenha essa percepção. Não, vinho é coisa de rico, não vou nem entrar para ver. Mas eu tava olhando, tem uns preços bem acessíveis. Cara, a gente tem vinho de R$20 aqui, cara. Então assim, o que acontece? Realmente, no Brasil, se cria um marketing de vinho que só bebe quem é a pessoa, um momento especial, elegante, comemoração. Você sabe por quê? Eu acredito, não sei, vou fazer uma especulação aqui. Talvez isso seja pelo seguinte. Quando começou a vir vinho para o Brasil, era só importado. E tudo que é importado acaba sendo mais caro. Quando é mais caro, quem consome é quem tem mais dinheiro. É mais elitizado. Só que você vai lá fora, na própria Argentina, aqui do lado, vinho é bebida de churrasco. Os caras misturam com água com gás, inclusive. Pra deixar ele mais leve, mais refrescante. Você vai na Europa, qualquer lugar, é vinho. E assim, garrafas de vinho que você falou de R$20, lá você compra a garrafa de vinho por €5. Pra eles, não é nada, né? Em Portugal você compra, assim, tem alguns rótulos em português aqui. Vinho bom, tá? Não é vinho chapinha, não. O chapinha hoje já tá na fase dos 20 contos. Tem vinhos assim que eles compram menos de €1. Tem ideia? Eu tenho vinho aqui que eles pagam menos de €1. Entendeu? Em Portugal. O vidro custa mais do que... R$60 a garrafa aqui, entendeu? Tipo assim, o que acontece? Realmente, tem essa parte toda de importação, depois tem o custo da importadora. Imposto sobre bebida. Então assim, acaba chegando um valor bem... Isso agrega ao produto e quem que paga é o consumidor final brasileiro. Você tocou num ponto aí que aquele dia que eu vim aqui, a gente conversou. Eu tava falando, cara, que tem vinho que é mais barato importado que os caras produzirem aqui. Exatamente. E aí desestimula a produção nacional. Isso é real, né? Entendeu? Então, assim, não faz sentido. Quer dizer, em termos de qualidade, assim. Lá é melhor, né? Eles têm uma tradição maior com vinho. Sim. O negócio é cachaça. Não sei, acho que é questão de imposto mesmo. Imposto? Benefício fiscal que os caras têm para importar e para produzir não tem, entendeu? Não, para importar não tem. Bebida alcoólica tem bastante carga tributária até para importação. É que lá a produção lá é... Não, bebida alcoólica não tem conversa. Importado vai ficar sempre mais caro. Mas é que eu imagino que você comentou €1 lá, a base vai ser em R$7. E aí chega em 60 aqui pro consumidor final. Olha que maluco, gente. Isso falando em termos de qualidade, tá? Porque o que produz lá fora não é o meuzinho daqui, mas em termos de qualidade, eu coloquei mais ou menos isso. Então, mas aí a qualidade lá, pela expertise deles, deve ser uma tese do Danilo que é muito assim. O Brasil ele tinha que mudar as regras tributárias. No que eu sou bom, eu tributo externo e fortaleço a minha indústria. No que eu sou ruim, eu largo mão e importo.
Sim. Então, zero a carga tributária. Tipo, não sou bom produtor de vinho, vou remanejar esses caras aqui. Vamos focar na importação. Vamos deixar esses caras importando. O Brasil faz tudo errado. Ele faz tudo torto. E aí prejudica o consumo interno, né? Não tem uma variedade. Mas eu surpreendi com a quantidade de... Mas a parte de cervejas hoje, como que tá? Sim, então, agora cervejas, né, a gente está pegando algumas produtores aqui mesmo em Piracicaba, né, algumas... As micro cervejarias. Está trazendo. Mas a nossa tem algumas importadas também, inclusive uma argentina que vende super bem aqui. E, cara, diversidade de cerveja também. Daqui, vamos falar assim, entrando no verão agora, vamos falar aí, né? A gente quer trazer uma quantidade de cerveja diferenciadas também. Que dá bastante também cerveja kit para presente, cara. Kit para presente de cerveja, cara, falar pra você colocar ali, ele vem... A primeira coisa que eu olhei, eu falei, nossa, acho que vou pegar um desse aqui do meu pai. Tá vendo? Olhando. Né? O kit de cerveja é a mesma coisa de alguns vinhos que a gente tem aqui. Se vende sozinho. Você coloca ali, não precisa nem você ir lá apresentar o cara, eu quero esse bonito, pá. Você coloca na embalagem de presente, a gente tem que engolir a pessoa e leva. Mas a cerveja, realmente, que pro import, a gente hoje entende, cara, que ela é essencial. Então, por isso que a partir agora no verãozão a gente vai investir mais em cerveja, vai ter uma quantidade um pouco maior. E a nossa ideia também é trazer novos produtos, né? Não só, claro, vinho e tudo tal, mas algo que venha agregar a loja como um todo, né? Que a gente precisa de giro, né? Então, assim, a gente tem que ter produto, que é o momento que o vinho dá aquela queda, tem um outro que tem aqui que vem que consiga ter esse equilíbrio de produtos, sabe? Então, isso também é algo que a gente veio aprendendo, né, todos nesses anos aí, nesses meses. Né? E é exatamente isso, né? Não adianta, o cara que trabalha com um produto único, ele está sujeito a uma oscilação de mercado e deixar de vender porque ele só trabalha com aquilo. Então, você tem uma mescla. É igual investimento, né? Você não vai comprar ações de uma única empresa, você diversifica, pega uma que no momento tá bom, a outra não tá, e o negócio vai equilibrando. Normal, a vida é isso, é um jogo de longo prazo. E o vinho, como é um produto, eu acabei de comentar com vocês, que é algo que está sendo introduzido no brasileiro agora, o pessoal está começando a consumir mais, então para eu ter uma loja somente de vinho, o risco é grande. Entendeu? Porque, eu não sei, também não sei. Bom, você fez esse estudo, não sei qual variedade tem no mercado, né? Porque os grandes mercados atacadistas têm bastante opções de vinho. Sim, exatamente. Isso é prejudicável. Assim. O que acontece hoje, o que a gente faz, né? Claro, tem alguns vinhos aqui que são coringas que a gente fala. É aquele vinho que, tipo assim, tem uma pessoa, né? Vamos falar assim, que o esposo, ele vende e gosta daquele vinho um pouco mais diferenciado, gosta de provar um vinho diferente. Só que a esposa dele gosta daquele vinho, aquele rosé, daquela vinícola, não muda. Então, esse eu tenho que ter. Então, tem uns vinhos aqui coringa que a gente tem que ter, a gente viu que é necessário ter. Mas, assim, a grande maioria você vai ver, assim, são vinhos um pouco diferentes de rótulo de mercado. Então, eu vi bastante coisa que eu nunca tinha visto. Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, caso você saiba, mas os mercados, eles importam os próprios vinhos. Exato. Você não vai encontrar, normalmente, a não ser que seja vinhos mais comerciais. Exato. Mas em geral, você vai num mercado, você só vai encontrar aquele vinho naquele mercado. Você vai em outro mercado, você vai encontrar aquele vinho naquele outro mercado. Você não encontra nos mesmos lojas. A rede Pão de Açúcar é assim. Pão de Açúcar, o Delta. O Pão de Açúcar, inclusive, ele tem assim, o que acontece? O próprio Oba também. Tem alguns, ele trabalha com algumas vinícolas chilenas ou argentinas, né? Ele vai lá, ele vê aquela prova, para o sommelier de lá, prova aquele vinho, né? Daquela colheita que teve, mas nossa, esse vinho é muito bom. Ele compra aquele todo, quase o lote todo. Ele compra aquele lote todo, ele só coloca esse rótulo para mim. Entendeu? Daí você só encontra aquele rótulo ali. Sei lá, aquele Sauvignon Blanc você encontra somente lá no Pão de Açúcar. A não ser que ele faça uma promoção, alguém assim vá lá de alguma loja mesmo, até mesmo um restaurante, vai lá, compra a quantidade dele e acaba revendendo no estabelecimento. Você entendeu? Aí é diferente, mas assim, se você não vai conseguir comprar aquele rótulo, porque é exclusivo dele, ele comprou aquilo daquela vinícola, então tem isso. Na verdade ele compra o líquido e bota o rótulo dele. E vaza com o rótulo dele, é basicamente isso. Entendi. É um padrão comum que a gente faz muito fertilizante. Isso é normal em todos os segmentos. Os mercados hoje que tem as marcas próprias, ninguém produz nada, tudo terceirizado. Aí tem também algumas vinícolas aí que elas realmente fazem, né? Assim, algumas redes grandes que elas produzem realmente alguns rótulos exclusivos para aquela linha de mercado, né? Então assim, ela só vende aquele rótulo para aquela rede. Então assim, não vai ter ela não vai distribuir para uma outra menor e tal. E assim, ela garante, né? Você pega uma rede de Pão de Açúcar.
Vende. Quantidade de garrafas que os caras compram. Quantas lojas tem? Quantas mil caixas? Perguntar, a turma fala muito do vinho argentino, ele realmente é diferenciado, é bom? Cara, que... isso é mito, tá? É mito, assim, realmente o vinho argentino é muito bom, tá? Inclusive, um dos meus preferidos. Mas assim... Mas não é porque é argentino, é aquela vinícola específica, aquele vinho. Marca, né? Ou, assim, o mundo do vinho é que é muito diversificado, cara. Então, assim, tem vinho chileno que me agrada mais, às vezes, que vinho argentino, de uma uva, de uma Cabernet, assim, uva Malbec, vamos falar assim, que é típica da Argentina, sempre me agradou melhor que de outros países. Um Cabernet Sauvignon da França sempre me agradou mais que um Cabernet Sauvignon do próprio Chile. Então, assim, tem isso. Não é que não é líquido certo, não, o argentino é bom. Não é isso, não. Nossa, assim, isso é um mito, igual antigamente falava que somente os vinhos argentinos, os vinhos chilenos eram os melhores. Antigamente é isso. Tu não queria vinho chileno. Só queria vinho chileno e tal, porque se criou vinho francês é muito pesado. O vinho francês é muito caro, tudo, isso que lá, tal, mas não é. Isso é igual assim, na minha opinião, os vinhos espumantes nacionais são os melhores do mundo. Cara, porque as premiações são normalmente os espumantes brasileiros são um pouco cara, espumante nacional é excelente. Tem algumas linhas que saem aí, cara, que dá de 10-0 em vamos falar, eu vou ser franco, em champanhe mesmo. Sério? Sério, cara, a qualidade dos nossos espumantes nacionais é excelente. Porque champanhe é só o espumante que é produzido na região de Champagne, na França. Exatamente. Qualquer outra coisa é espumante. A única vinícola fora disso, tá? Se tiver uma outra que eu não conheço, mas é Peterlogo aqui no Brasil, né? Peterlogo no Brasil, ela pode produzir o espumante, concessão do vinho escrito champanhe, porque ela já produzia-se isso antes, aqui no Brasil, antes dessa lei. Então ela é a única vinícola... E além do nome, é um método de produção de espumante. A champenoise, se fala, né? O método champenoise, tá? Tem o método Charmat e tal. Então, assim, o espumante ele é feito, né? O champanhe é só produzido no método champenoise, né? Agora, tipo assim, outros nacionais, né? É feito no método Charmat, entre outros que tem, tá? Que interessante. Né? É fermentação. Coisa, não é só deixar a uva lá estragar, não. Então, assim, tem essas características aí de vinho, né? Produção, tudo tal. Tem vinhos aí que são, vamos falar, o pessoal gosta bastante de vinho barricado, que vinho passa, sei lá, em 6 meses em barrica de carvalho francês. Meio mais envelhecido. Tem uns que passam 1 ano. Então, assim, tudo isso por trás, né, tem uma produção, tem algo que se fez para chegar naquela qualidade. Teve um amigo recentemente que falou assim para mim, nossa, cara, eu assisti um filme que me tirou tudo aquilo sobre o vinho, né? Falei, como assim, sabe? Eu tenho, assim, lá foi provado nesse filme que não tem diferença da uva Malbec entre uvas Malbec. Eu falo assim, esse vinho aqui, esse Malbec dessa vinícola é idêntico a esse, né? Falei, cara, não sei onde você ouviu isso, esse filme aí. Com base em que foi feito esse filme. Mas eu já provei Malbecs excepcionais. Malbecs terríveis. Terríveis. Então, assim, tem diferença, sim. O processo importa. O processo. O que acontece? A própria cultura. Não só o processo, mas também a safra. Aquela safra é uma safra muito boa, uma safra onde... Ainda tem muito isso da safra, assim, a safra tal é a safra. Porque se de repente uma safra, um ano muito chuvoso, outro ano muito seco, esse ano foi um ano equilibrado, foi um ano bom para a safra. Então isso, ela extingue a qualidade do vinho, sabe? Porque imagina, eu não sei o que influencia na qualidade, será? Quanto a uva fica doce ou não, isso influencia ou não? Não, na verdade assim, o que diferencia, quando você tem uma produção de vinho, algo com muita chuva, muita água, ela vai te dar muita polpa, sabe? Então assim, vai te dar tipo assim, aquele vinho aguado. Daí quando você tem um vinho com as características, onde realmente ali a videira ela sofre, tem aquele estresse por falta da água, vai buscar os minerais, ela vai te dar um fruto maior, vamos falar assim, ou mais líquido, então ela vai ter mais minerais ali, então vai te dar um vinho com outra característica, né, produção. Então isso diferencia, tipo assim, você pega uma época muito chuvosa, tudo tal, não vai ter um vinho tão bom. Safra vai continuar importante. Mas a minha pergunta é, as pessoas ainda se preocupam muito com isso quando vai comprar um vinho? Porque eles sabem, eu sei que aquela safra lá é boa, essa outra eu não quero. Exato, acontece realmente, cara. O público apreciador, eu acho que o público apreciador sim. Tem. Consumidor esporádico, talvez não. Por isso que, assim, alguns rótulos eu evito comprar, alguns rótulos famosos e caros, e algumas safras que eu vi que o pessoal, alguns consumidores detonou.
Porque assim, tem um pessoal que sabe, pessoal cancelado na rede. Tem um pessoal que acaba buscando, mas se aprofunda nesses assuntos. Ah, não, aquele vinho lá daquela safra não foi tão bom. Ele vem aqui na prateleira e acaba não comprando. Então, assim, o apreciador deve ir lá, né? Acompanhar essas páginas. Os caras assinam a revista, faz parte de clube de vinhos, os caras estão ligados, né? Agora, assim, essa questão de vinhos mais jovens, os vinhos um pouco mais baratos, não tem isso, né? Sabe? Assim, o pessoal, como é feito em grande quantidade, grande escala, né? Então, assim, não se procura. Mas é mais, assim, a questão de vinhos um pouco mais renomados, vinhos mais elaborados, né? Tal. Vinhos passar por processo aí mais fino, vamos falar assim, de produção. Então, tem o custo, né? O cara não quer pagar, tipo, 500 reais na garrafa de vinho, uma safra falada que é ruim, né? Então, se o cara quer, não, vou arriscar ali. Né? Mas, assim, tem que ser muito apaixonado. Exatamente. Mas a safra, assim, eu, por experiência, a safra em rótulos um pouco mais com custos elevados influencia, sim. Os tradicionais, vamos dizer. E como que começa? Vamos supor, eu sou um péssimo consumidor, tá? Eu é chapinha com leite condensado. Nossa, aí você já passou de peça. Aí já estrago o vinho. Não, mas eu estrago um chapinha, então tudo bem. Mas vamos supor, o pessoal que acompanha as tuas redes, mas fala, pô, tenho curiosidade, mas não sei por onde começar. Certo. O que eu sempre vem aqui? Vem aqui que a gente sempre... foi até bom você comentar, né? Assim, uma das coisas que a gente tem recebido bastante feedback do nosso cliente é o nosso atendimento, né? Porque às vezes, né, vamos falar assim, um cliente vai tipo numa rede atacadista, vai no mercado em si, mas às vezes não tem um sommelier. Não tem nada. E às vezes o cara vai querer dar um presente. E o cara não sabe o que comprar. Né? Você não sabe comprar, é verdade. Aí o cara, fora isso, o cara vai querer dar um presente, ele não tem embalagem. A gente coloca sem custo adicional, sem nada, coloca na embaladinha, né? A gente recebe tudo tal, e a gente explica, né? Pessoal, tô falando a parte da compra, né? Você quer um vinho para um homem, para uma mulher, né? Para um namorado, tal. Conhece o paladar da pessoa. Uma pessoa tem uma preferência por um país, gosta de vinho seco, vinho doce. Então a gente vai fazendo algumas perguntas para a gente filtrar e direcionar melhor para ser um presente, um vinho mais assertivo para a pessoa, né? Então, assim, as pessoas gostam muito, elas voltam sempre. Trazem alguns amigos, não porque eu indico, não porque lá está atendimento. Então, assim, cara, esse tipo boca a boca ainda é o melhor marketing. Esse tipo de atendimento é essencial para o nosso negócio. A gente vê que realmente traz um resultado muito grande. Mas vocês têm uma linha, por exemplo, se eu chegasse aqui hoje para você e falasse assim, eu tomo, que nem eu te falei, eu tomo esse negócio aí. Certo. Quero começar a tomar vinho. Para você. Para mim. Por onde eu começo? Qual que é a tua... Primeiro você perguntar assim, você gosta de vinho seco? Você fala, não gosto. Beleza, tranquilo, vamos lá. Eu falo assim, você já provou algum vinho seco? Você fala, cara, provei, mas não gostei. Beleza, bora lá. Provei os negócios aqui. O que eu sempre começo a indicar? Eu já fujo de vinho doce. Tá? Você quer mudar, não tem lógica de dar um vinho doce, né? Uhum. Eu sempre parto para os vinhos, ou vinhos sutis, vinhos mais leves, igual um pinot, né? Algo do tipo assim. Ou então eu já parto porque eu vejo que você realmente é um cara que, nossa, não vai começar naquele exato momento. Eu sempre procuro te dar assim, um demi-sec, um vinho meio seco. Eu vou ali no vinho português, procuro um vinho português. Realmente, os vinhos portugueses, no geral, são basicamente quase todos meio secos, tá? A grande maioria. Então eu pego alguns vinhos nacionais mesmo, umas vinícolas que é muito bom, demi-sec. É um vinho meio seco. Eu vou lá, te mostro, presente. E assim, eu pego também não adianta você pegar uma uva demi-sec com a Cabernet Sauvignon, né, com a uva de corpo, mais corpo, né, vai ter um pouco ali mais, né, vamos falar assim, uma acidez, coisa e tal. Eu te pego ali um demi-sec ali, um vinho mais sutil, um pinotzinho, um merlot, e é daí, cara. E assim, começa. Só que é assim, né, quando você pega um demi-sec, não quer dizer assim, ele é meio doce, é meio seco, vou sentir doçura. Não tem, porque assim, a complexidade dele é mais baixa, então você não vai sentir tanto o pessoal fala de amargor, né? Uhum. Que é a sensação de amarrar na boca, né? Aqueles tangentes que causam, por causa do tanino. Você não vai ter tanto isso, então você vai sentir menos, né? Para o público feminino, eu sempre indico parto para a parte de vinhos espumante, porque a mulher gosta de espumante, né? Então eu vou lá, apresento o demi-sec para elas, né? Algo do tipo, um frisante demi-sec. Então a gente começa daí. Cara, mas você tem que começar introduzindo um vinho seco. O suave, o doce, você não recomenda? Qual que é? É que assim, na verdade... é que na verdade, se você tem uma pessoa que está querendo sair do vinho, Gilmar, eu quero mudar meu paladar, eu não quero mais tomar vinho suave. Eu quero realmente começar a ter a mesma curiosidade que eu tive, né? Eu quero começar a sentir aromas, sentir sabores, quero tomar um vinho, apreciar um vinho, coisa e tal. Eu sempre vou te direcionar para um vinho seco. Demi-sec, né? Um vinho português,
Aí quando a pessoa, ela tá assim, não, Gilmar, tô gostando aqui, tudo tal, agora eu quero dar um passo maior. Aí eu já saio do DMC, já passo com um vinho, falo assim, leve, um pinozinho para você ali, um vinho também que eu já tenha provado, que eu vejo que realmente ele não tem uma acidez tão elevada, para também, nossa, por mais que seja... Pra não dar aquele choque. Que você já teve cara que veio aqui que quer tomar um Malbec, cara, você vai jogar o resto na pia, porque um vinho Malbec, um Cabernet Sauvignon, quando o desculpa que a gente mais tem, Tanar, isso aí é você falar assim, pro cliente, não quero que você comece a beber vinho. Então você tem que ter ainda vai sair falando mal. Aquele cara me mandou um vinho, A Larissa, mesmo minha esposa, ela demorou, nossa, uns 8, 9 meses pra ela começar a paladar dela. Agora eu fiquei curioso, você tem algum programa de assinatura? Você fala de assinatura de vinhos, clube de assinatura? Não, a gente ainda não tem, mas é algo que a gente vai... Porque pensando no que você está me falando, você pode, sei lá, eu pensei assim, eu quero começar, então a gente tem o nosso pacote aqui, vai começar com esse, até esse, você paga uma mensalidade e tal. A gente está estudando, a gente já pensou bem sobre isso, mas a gente vai fazer. A gente fazer, tipo assim... É o tipo de coisa que, por exemplo, minha esposa compraria, né? Já fazer, com certeza. Lembra dos velhos... A recomendação do sommelier. Lembra dos velhos papelzinhos que ia, tipo, no corte de cabelo lá, o cara... Basicamente é isso que a gente está estudando, a gente quer fazer, assim, uma fidelização dos clientes, né? Porque, assim, o cara, ele veio aqui, ele comprou, aí ele sabe, nossa, na próxima daqui, sei lá, 10 compras, ou algo tipo assim, ou vou ter um desconto na próxima, então... Isso faz o cara voltar, pra gente voltar, né? Então essa é uma ideia que a gente quer fazer. Muito bem. Funciona assim. Então, vou contar a história que eu ia contar no começo, cara. Aquilo, quando eu estava estudando ainda gastronomia, né? Aí tinha um professor lá que ele contou o que aconteceu com ele quando ele estava estudando gastronomia e foi na aula de enologia. O professor dele chegou, trouxe um vinho assim, 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 quero que vocês experimentem, degustem. Cada um fala o que está sentindo. Eu posso, assim, tem gente que não sei. Eu, particularmente, não sinto nada também. Muito difícil. Sou péssimo. Talvez por não ter essa cultura, mas tem gente que tem mais dificuldade mesmo em ter esse paladar mais apurado, mas é algo que dá para treinar. Né? Imagina, um outro estudante, não entendia nada, começando gastronomia e tal. E aí o cara contando, aí um levantou e falou, senti notas de frutas cítricas, floral, não sei o que, tal. Aí chegou a vez dele, o cara... maluco pra caramba. Suor de virgem camponesa. Acabou a aula, cara. Acabou a aula. Assim, um negócio que é muito particular, assim, às vezes, a sensação... Tudo bem, tem aromas que são mais destacados. Né? Minha irmã, ela gosta bastante de vinho. Eu sei que ela, às vezes, fala, sente isso aqui e tal. O que você está sentindo? Não estou sentindo nada. Não, mas você não está sentindo abacaxi? Agora que você falou, eu tô. Você pode me diferenciar, né? Isso é legal. Mas tem um pouco da particularidade da pessoa claro também. Que tem. Tipo assim, tem pessoas que realmente... até hoje, tenho um pouco de dificuldade de sentir aromas, sabe? Sinto, sim, só quando o vinho realmente ele é bem aflorado, eu deixo num decanto, eu acabo eu sinto. Mas eu tenho bastante percepção no paladar, eu sinto bastante. Sei lá, alguma fruta vermelha, alguma cereja, morango, algo do tipo. Igual eu acabei de contar com você aquele vinho que te mostrei, aquilo ali, cara, pra mim, assim, eu bebo ele parece que tô sentindo cereja em minha boca, sabe? Então, assim, o aroma, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas isso é prática. E tem um procedimento padrão lá que a gente vê, tem que pôr um pouquinho, já respirar, não sei. Não sei, eu tô falando... É que assim, esse já é um estereótipo. Que esse já é um... Depende dos tipos de vinho também. Que na verdade, isso aí você vai encontrar mais realmente em restaurantes, né? O ritual. O ritual, o cara vai chegar lá. Ou então, se usa bastante isso quando a pessoa vai fazer, tipo, realmente ela tá degustando o vinho, ela tá ali numa mesa, uma confraria, né? As pessoas levam alguns rótulos, realmente ele tem a ficha deles lá, onde eles vão pegar o vinho, vão colocar, vão ver o visual do vinho, vão agitar, vão sentir o aroma e vão consumir. Então, através disso, tem a parte sensorial. Então, a dica eles vão falar assim, eles vão fazer o levantamento naquela ficha, vão colocar o que eles sentiram para poder classificar o vinho. Tá? Isso realmente acontece mais nesse sentido. Tá? Geralmente em alguns restaurantes você vê, o sommelier vai lá, ele sabe a pessoa cheira o vinho, bebe. Eu particularmente assim, eu não tenho muito isso, né? Eu geralmente quando eu pego um vinho, vamos falar assim, caracterizado aí com de uma safra, uma grande safra, alguma coisa, eu deixo decantar. Aí sim eu gosto pegar, sentir o aroma, porque já é um vinho diferenciado, né?
Mas assim, para os vinhos do dia a dia, eu não tenho esse costume de ir lá para a taça, girar e tal. Coloco lá e bebo. Pega a taça, põe 2 dedinhos, né? Tá assim, 2 né? dedinhos e bebo. Deus, eu não tenho muito esse ritual comigo. Você falou um negócio quando a gente chegou, quando eu cheguei, eu achei até interessante. Vinho para churrasco, como um comentário assim, para consumir no churrasco. Isso, é que assim, ó, então, o que acontece, né? O pessoal tem não muito é cultural do brasileiro, né? Mas... O que acontece? O pessoal, porque o vinho tem que ser degustado somente com isso, com aquilo. Eu sou contra isso, tá? Não, esse vinho só pode ser consumido quando você comer aqui um peixe. Eu falei, cara, o vinho pode ser consumido aquilo que você gosta de comer, entendeu? O vinho é algo para acompanhar, para você degustar, algo que você goste, né? Claro, tem alguns vinhos que são mais apropriados para você consumir com alguns pratos, algo do tipo. Igual assim, se você pegar tipo um churrasco, que é uma carne pesada, né? Vamos falar assim, claro, é ideal você consumir com Cabernet Sauvignon, com Malbec, com vinho mais de corpo, né? Vinho mais potente, para equilibrar tanto sabor ali no teu paladar, para ele limpar o teu paladar. Não que assim, se eu beber então com um Pinot, se eu beber então com vinho verde errado, não é errado. É gosto. É gosto. Mas tem um pouco disso, assim, a harmonização. A harmonização. Então, assim, tem vinhos que combinam melhor com determinados pratos, porque eles juntos, trazem um novo sabor, eles potencializam o sabor. Isso realmente acontece. Mas não é com qualquer prato, não é com qualquer comida. Chocolate mesmo, os sommeliers falam que você não pode comer chocolate e tomar vinho, porque acaba com os dois. Eu discordo, eu já fiz vinho, já fiz chocolate recheado com vinho. Então, mas depende do que você está usando. Lógico, se eu usar um vinho verde, como você falou, um vinho branco, um chocolate, vai ficar esquisito. Você pega um vinho potente, tá de corpo, algo do tipo assim. Aí é outra história. O próprio vinho fortificado, vinho de Porto. Entendeu? Assim. Não que seja errado. Mas assim, é o gosto, né? Eu particularmente não gosto, assim, né? É uma coisa minha, eu não gosto de comer uma carne pesada tomando um vinho branco. Assim, eu já provei, tipo, não sei se seja um Chardonnay, né? Tudo bem que é um vinho, uma uva branca potente e tal, mas assim, não traz a mesma característica de tomar um vinho tinto, né? Então, mas não é ruim, mas assim, não é que seja... É que a outra opção é melhor. Igual que o pessoal fala, é errado, não é errado. Errado não é. Tem, igual que eu vou comentar, tem assim, os pratos para servir, coisa e tal, mas é característica de cada um. Entendi. Mas Outra pergunta, tem queijo aqui? Todo mundo fala de vinho com queijo? Tem, a gente tem uns queijos ali da Atalaia, foram premiados há algum tempo aí, tudo tal, tem alguns queijos de Minas, né? Então assim, a gente tenta trazer vamos falar assim, a gente traz, né, algo que case com o vinho, né? Queijo, alguns chocolates, alguns petiscos, massa fresca, molhos, né? Algo do tipo assim, para realmente a pessoa chegar aqui, tem, por exemplo, cru, né? Massa seca. Então, eu vou fazer um jantar, uma massa hoje, tudo tal, algo do tipo, né? Eu quero comer com presunto cru, quero comer com queijo, então a gente fazer uma tábua de frios. Uma tábua de frios, então a gente tem. Então, hoje a gente consegue legal que tem servir. bastante coisa diferenciada aqui. Quem quiser comer um negócio diferente, tomar um vinho, passa aqui que não vai passar nervoso, não. A gente vai entrar agora com a parte de risoteria também, vai ter alguns risotos para você... para você fazer kits de risoto, kits de risoto, né, algo prático para você fazer. Então assim, então a gente está fazendo essa junção de tudo aí. Legal, ficou o pacote completo. Essa é a ideia. Pô, cara, tá de parabéns, assim. Obrigado. Eu gostei de ouvir sua história, porque assim, você fez as coisas, pelo menos minimamente contando, né? Como tem que ser. Exato. Né? Testar, fazer um modelinho, fazer um planejamento. Isso. Né? E não sair na loucura como é a grande maioria. Mas, assim, tem um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração, né? Isso não é... Quando começou, não era seu principal negócio. Hoje eu não sei dizer, né? Ele tem outro trabalho, a Larissa também tinha outro trabalho, hoje ela está dedicada aqui. Então, às vezes, o cara, ele sai, pediu demissão, ou foi demitido, ou decidiu que vai fazer alguma coisa diferente, e bota o que você falou lá, all-in. Exato. O cara pega e bota all-in e dá 2 meses o cara quebra. O Cleiton já contou algumas vezes uma história de uma loja lá em Rio das Pedras que o cara abriu uma loja de brinquedos e fechou um mês antes do Dia das Crianças. Pô, o cara não teve um planejamento para suportar até o Dia das Crianças, que é onde ia ter venda. Poxa vida. Por quê? Faltou planejamento, que foi o que você fez. Né? Exato. Então, pô, você foi passo a passo, testando, modelando, fez o protótipo, faz do jeito melhor que você pode, do jeito que você dá, do jeito que dá, né, com os recursos que você tem, no prazo que você tem. Exato, isso aí. No prazo que você estipulou. Então não adianta também que falar, perfeição, vou buscar a perfeição, quero fazer um negócio, não, eu não quero essa prateleira preta, eu quero que ela seja roxa, porque eu quero.
Cara, não dá, ninguém tem tinta roxa no mercado. Exato, é isso aí. Eu preciso montar a loja amanhã. Isso, é isso aí. Lógico, estou dando um exemplo aqui meio fora da casinha. Mas isso, você tem que ter sua meta. Ele teve a meta dele, pô, daqui tanto tempo eu quero ter isso, quero fazer acontecer, minha loja física. Exato, isso aí. E as pessoas, infelizmente, não fazem. E aí, assim, pô, foi muito legal ouvir sua história, porque é o primeiro que realmente fala assim, pô, eu fiz isso, fiz assim. E é o processo que tem que ser feito. Assim, não sei se você tinha algum conhecimento nessa parte de empreendedorismo antes. Aprendi tudo lá. Aprendi nesses tempos aí. Mas eu vou contar um segredo. A esposa dele é empreiteca. Ela fez, ela ajudou bastante. Não, ela comentei, ela me ajudou. Tipo, essa questão do processo de planejar, estudar, visitar concorrente. Sim. Nós dois todos estudo juntos, sabe? A gente fez levantamento, a gente buscou questão de preço, essas coisas, como tem que ser feito, né? A gente fez um estudo de mercado aí. O que eu pensei? Cara, eu quero fazer um negócio para dar certo. Lógico, eu não tô brincando, né? Então, assim, não adianta eu querer fazer, tipo assim, igual se diz, né? Colocar o burro na frente da cama. Colocar a carroça na frente do boi. Então não adianta dar o passo maior que a perna, algo do tipo assim. Então, assim, vou ter calma, vou estudar, fazer um estudo de mercado, vou ver. Eu pensei comigo, cara, eu não vou acertar em tudo. Então, assim, eu tenho que saber também... eu tenho que saber também lidar com meus erros. Não adianta primeiro, nossa, sabia que ia dar errado, vou desistir, né? Acontece, às vezes até acontece, né? Nossa, você fica ali, mas depois, não. A gente tem que parar, pensar. Mas o estudo de mercado, cara, faça. Tem que fazer. O planejamento tem que ser pé no chão. Parte de custos, cara. Você não pode se basear no outro. Não. Você falou, você começou, você tinha seu estoque na sua casa, seu custo era praticamente zero. Exato. Mas você já teve a visão de fazer o negócio direito, pensando como seria. Exato, isso aí. Agora o cara não, eu vou botar aqui em casa, eu vou vender. O cara lá cobra X, eu vou cobrar o mesmo X dele. Planejamento zero, isso uma hora vai dar errado. E ajustando sempre, né? Igual assim, outra coisa que eu comento com o pessoal, sabe? A promoção, cara. Promoção, eu vejo alguns lugares, nossa, a loja tem promoção. Puxa vida, né? O cara vive de oferecer desconto, né? Se ele não oferecer desconto, ninguém vai estar na loja dele. Exatamente. A gente tem alguns produtos que, na verdade, não são nem promoção. São que a gente consegue um valor melhor na quantidade que a gente compra, negociação com o fornecedor. Então, a gente traz e repassa esse desconto para o cliente. Você vê algumas coisas, não é que é promoção, é que realmente aquele vinho ali, ele era para custar X valor. Se eu tivesse comprado uma quantidade mínima lá, tudo tal, mas eu investi um dinheiro um pouco mais, consegui uma margem e estou passando esse desconto. Em vez de você ganhar mais, você está favorecendo o seu cliente. Então, que é excelente. Muito cuidado com promoção, porque promoção para o cliente é excelente, mas pro empresário é ruim, cara. Porque você, como se diz, você não vai ter um lucro suficiente para depois lá na frente você repor seu estoque. Tem que tomar cuidado com isso, sabe? É que normalmente, esse é fato, normalmente quando você vê esse negócio de a loja toda em promoção é porque o cara já tá saindo do negócio. Sabe? Então assim, eu vejo... Ou ele ainda não sabe, mas vai sair. Ou ele não sabe, vai sair, Então assim, a promoção, claro, a gente faz algumas promoções realmente aqui, que é um produto que, tem tipo, só tem 3 garrafas, foi promoção para ir embora logo, né? Esses, mas assim... ponta lá, né? Exato. Esses vinhos aqui, vamos supor, cerveja que falta 2 meses para vencer. Vamos dar um desconto aí já para sair, pra gente repor, né? Então a gente faz isso, às vezes, e toda loja vai acontecer isso. Mas não assim, nossa... A loja todo mês, toda hora. Não, senão aí, cara, aí eu tô pagando para trabalhar. Tem que ser meio estratégico. Passa suas redes sociais aí, endereço, o pessoal vir aqui te conhecer, horário de funcionamento. Sim, manda ver aí. A gente fica aqui na Voluntário de Piracicaba, 12h35. A gente trabalha de segunda a quinta-feira, das 10 às 8, sexta-feira das 10 às 9, de sábado a gente abre às 9 horas e vai até 1 hora da tarde, a gente fecha para o almoço a parte da tarde toda, depois a gente retorna das 17 às 8 horas e domingo a gente tira para descansar. E o nosso Instagram é o emporiodosvinhos.pira. Show de bola, vai estar aqui na descrição aí. Então, obrigado aí, Gil, por ter aberto a casa aí, compartilhar com a gente a história aí, que realmente
Bacana, cara. Obrigado, cara. Bem legal mesmo, sim. Espero que você que tenha assistido aí até o final, né, já deixou seu joinha, já curtiu, já compartilhou, deixe seu comentário, né, e vem aqui conhecer o Empório dos Vinhos, né. Olha, eu vou falar... Não vai sair de mão vazia, não. É isso aí. É bem legal, cara. Me surpreendeu. E é isso, semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.